Então tá, eu vou fazer o seguinte, eu selecionei alguns exercícios aqui da lista ou parecido com os da lista e eu vou começar com a primeira parte da matéria, né? Aí eu vou gravar e depois vou disponibilizar no Moodle também. Pessoal, eu vou continuar aí, começar a fazer os exercícios. Eu estava tentando acessar aqui o chat para tirar alguma dúvida, mas aí depois que eu resolver os exercícios, caso alguém tenha alguma dúvida, aí a pessoa manda no chat aí que eu tirar a dúvida dela. Então eu vou fazer alguns exercícios, alguns da lista ou parecidos aí, só para falar do conteúdo como de uma forma geral, uma vez que a nossa prova já é semana que vem, né? Então a primeira lista de exercício lá, então beleza. Eu vou começar aí da primeira lista, alguns exercícios aí da primeira lista, né? Não necessariamente iguais aos que são lá, mas só para a gente ter uma noção aí. Então, aqueles exercícios que a gente tinha lá no final da parte de limite, né? Eles voltam aqui, porque na verdade são da derivada, porém agora usando regra. Aí alguns eu vou até colocar a regra como eu coloquei aqui do lado, né? Essa regra da divisão aqui, né? Lembrando que essas regras vocês devem saber as regras de cor, né? Vocês devem saber todas as regras de cor, porque não só para a parte de derivada, mas também para a parte de integral depois, isso é necessário, né? E não só para a disciplina de cálculo, mas assim como para outras disciplinas, vai ser cobrado de vocês saber essas regras de COI, certo? Então, assim como lá na primeira lista, né, esse tipo de exercício aí que fala de equação de reta tangente, sempre que possível encontrar o ponto, né, como aqui a abscissa é x igual a menos 1, substituindo na função a gente acha a ordenada aí, né? Então vai ficar menos 2, substituindo o x aqui por menos 1, né? Embaixo vai ficar 3 vezes menos 1, vai dar menos 3 com menos 2 vai ficar menos 5, então vai dar 2 sobre 5 aí. Então o ponto que a gente está trabalhando da curva é o ponto menos 1 e 2 sobre 5 aí. Para encontrar a equação da reta, né, como a gente já viu, y é igual a mx mais n, onde m é o coeficiente angular e a gente encontra ele fazendo a derivada da função. Então, nesse caso, a derivada da função, né, a gente vai trabalhar com essa função que o exercício deu e utilizar a regra da divisão. Então, deriva a parte de cima, derivada de 2x é 2, repete a parte de baixo, 3x menos 2, menos, então deriva a parte de cima, repete a parte de baixo, menos, aí faz o contrário, repete a parte de cima, 2x, deriva a parte de baixo, a derivada de 3x menos 2 é 3, então aqui 3, sobre a parte de baixo ao quadrado. Eu vejo assim muitas vezes em prova de cálculo, né, que pessoas erram exercícios aí por desconhecimento de matemática básica, né? Por exemplo, tem gente que cancela aqui o 3x menos 2 com esse 3x menos 2. E você não pode fazer isso uma vez que você tem uma subtração. Ó. Então, se você tem uma subtração, você tem três termos. Esse aqui e esse aqui. Só dá para cancelar alguma coisa que pertença aos três termos, né? Então aqui não tem como, a gente tem que desenvolver isso aqui, ou você já pode substituir o x por menos 1 se quiser também. Né? A gente aconselha desenvolver que em muitos casos você tem que fazer outra derivada ou fazer alguma outra coisa com a função. Né? Então aqui vai dar 6x menos 4, fazendo a distributiva aqui, né? Menos 6x sobre 3x menos 2 ao quadrado, então cancela esses dois. Então a derivada da função é essa aqui, ó, 3x menos 2 ao quadrado. Né? Aí eu vou substituir nessa função, então, o x por menos 1, porque a gente está trabalhando com a derivada no ponto menos 1. Né? Então aqui vai ficar menos 4. O menos 1 no lugar do x aqui embaixo dá menos 5. Menos 5 ao quadrado dá 25. Então eu vou substituir esse m por menos 4 sobre 25. Então aqui vai ficar menos 4 sobre 25. X mais n. E para encontrar o valor do n, eu vou usar o ponto, que é esse ponto aqui, ó, menos 1, 2 sobre 5. Né? Então, eu vou substituir aqui ó, o y por menos 2 sobre 5 e o x por menos 1. Substituindo o x por menos 1, aqui vai ficar 4 sobre 25, mais n.
né? Então, o n é igual a menos 2 sobre 5, menos 4 sobre 25. Aqui o mínimo é 25, dividido por 5 dá 5. Vezes menos 2 vai ficar menos 10, menos 4. Então, vai dar menos 14 sobre 25. E aí eu vou copiar essa função aqui, y é igual a menos 4x sobre 25, menos 14 sobre 25. Então, a resposta aí seria isso aqui, né? Pode deixar a equação da reta como equação reduzida, não precisa colocar de outra forma. Tudo bem aí? Alguma dúvida nesse exercício aí, gente? Então, é um outro exercício aí, ó, na mesma, né, no mesmo tipo de raciocínio, porém agora com derivadas diferentes. Aí eu coloquei aqui a regra, né? Então, nesse exercício ele tem o ln aqui, né? A gente vê muitas vezes aluno que chega nos cursos de cálculo aí sem conhecer função logaritmo. Então, o logaritmo, né? O ln é o logaritmo na base e. Aí a gente escreve ele como ln, é o logaritmo neperiano que chama. Então, a gente viu nas regras de derivada aí que a derivada da função logarítmica, ela é assim, a gente pega essa expressão que está aqui, deriva, divide por ela mesmo e copia todo o logaritmo aqui na frente, trocando esse ux por e, né? Agora, quando se trata do ln, eu faço a mesma coisa, ó, pego o x, derivo, pego o x, divido por ele, só que na hora de substituir o x por ln de e é igual a 1. Então, não precisa colocar a derivada, fica só assim, então, né? Então, tem que conhecer as regras de derivada aí. Beleza, então vamos lá, vamos calcular aqui a derivada dessa função, para achar o valor do m. Então, a derivada de 3x é 3. A derivada de menos 3 sobre x ao quadrado. Então, olha só, menos 3 sobre x ao quadrado. Se você quiser derivar isso aqui fazendo pela regra da divisão, você pode. Aí seria, deriva de cima, dá zero, multiplica pela de baixo, dá zero. Menos, aí faz o contrário, deriva de baixo, que dá 2x, e multiplica pela de cima, que é menos 3. Sobre a parte de baixo ao quadrado. X ao quadrado elevado ao quadrado, né? Então, ficaria assim. Então, aqui ficaria menos vezes menos dá 6x, né? Dá mais 6x. E embaixo, x à quarta. Simplificando isso aqui, vai dar 6 sobre x ao cubo. Ou, como a gente viu em alguns exercícios, você pode pegar esse x ao quadrado, passar para a parte de cima, como x elevado a menos 2, e fazer a derivada de forma direta. Então, desce o menos 2 multiplicando, menos 2 vezes menos 3 vai dar 6, né? E aí subtrai 1 aqui, ó, vai ficar menos 2 com menos 1, aqui vai dar menos 3. Ó. Então, menos 2 vezes menos 3 dá 6. Subtrai 1 aqui em cima, menos 2 com menos 1 dá menos 3. E isso aqui é a mesma coisa que 6 sobre x ao cubo. Então, dá a mesma coisa, né? Só que você pode fazer de mais de uma forma. Então, aqui vai ficar 3 mais 6 sobre x ao cubo, né? Mas aí a derivada do ln. Então, a derivada do ln, eu vou usar a regra aqui, ó. Eu vou pegar o que está dentro do ln aqui, ó, que é o x mais 1, ó. Vou derivar ele, né? Vou derivar ele. Então, derivada de x é 1, derivada de 1 é 0. Então, derivada de x mais 1 vai dar 1. E vou dividir por ele mesmo, que é o x mais 1. Né? Pensando na regra do logaritmo, ainda teria aqui o ln, né, de e, que seria copiar o logaritmo trocando o que está aqui dentro por e. Só que isso não precisa, porque isso é igual a 1. Né? Então, não precisa colocar isso, a derivada fica assim. Né? Aqui, na verdade, tem um problema aqui. Ó. Eu coloquei na abscissa x igual a 0. Na verdade, não pode ser x igual a 0, porque o x igual a 0 nem pertence ao domínio. Né? Vou colocar aqui no x igual a 1, só para ter como resolver isso aí. Isso aqui, na verdade, provavelmente eu não devo ter copiado isso da lista, não, porque o x não pode ser igual a 0 nessa função aqui. Então, eu só vou fazer a derivada da função. Vou só fazer a derivada dessa função, porque não tem como resolver esse exercício aqui nessa abscissa que propõe aqui, não. Então, nesse caso aqui, colocando x igual a 1, aqui vai ficar 3, mais 1 ao cubo aqui vai dar 1, né? Então, 6 sobre 1, mais, colocando no lugar do x1 aqui, 1 mais 1, 2 aqui, ó. Então, aqui vai ficar 9 mais meio. Então, 2 vezes 9, 18, mais 1, 19 sobre 2 seria a derivada dessa função aí. Né?
Então, na verdade, isso não deve estar na lista, não. Isso deve ter copiado alguma coisa errada, porque aqui não tem como ser x igual a zero. Porque toda vez que a gente pede para encontrar a equação da reta tangente à curva, você tem lá a curva, né? O ponto que você está trabalhando com ele é sobre a curva. Só que o x igual a zero não é um ponto sobre essa curva, porque ele zera essa fração aqui, ó, o denominador dessa fração. Então, deve ter alguma inconsistência nessa informação. Mas aqui eu coloquei mais pela regra de derivada. Então, na prova, com certeza, vai ter exercício para calcular a derivada de uma função, para encontrar a equação da reta tangente de uma outra função e por aí vai. Aí, se alguém quiser comentar alguma coisa, pode comentar que eu estou vendo o chat aqui, quando eu estiver falando aqui, eu estou vendo o chat também. Tá, vou continuar aí alguns outros exercícios aí, ó. Tem lá também nas listas lá exercícios desse tipo aqui, ó. Pedindo para encontrar a tangente horizontal, né? A ideia da tangente horizontal aí é a mesma da parte de limite, né? A ideia da tangente horizontal é pensar na inclinação igual a zero, né? Então, toda vez que pergunta sobre tangente horizontal, está falando da tangente que tem inclinação igual a zero. E como a inclinação é a derivada, então, na verdade, quando pede esse tipo de situação, está falando da derivada ser igual a zero, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, dessa função aqui, ó, x ao cubo sobre 3. Então, quando você tem funções, né, que a variável só está no numerador, como é o caso aqui, você só tem variável no numerador, você não precisa fazer regra da divisão, não. Você pode só derivar o numerador e repetir o denominador. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a derivada ficaria 3x ao quadrado, derivei a parte de cima e repete a parte de baixo. Pode fazer assim sempre que a função tiver variável somente no numerador. Agora, se a variável tiver somente no denominador, você não pode fazer isso não. Como eu fiz no exemplo anterior, ou você faz regra da divisão, você passa o denominador para a parte de cima e resolve, né, de forma direta. Então, só tomar cuidado com isso aí. Aqui, ó, menos 3x ao quadrado sobre 2, ó, desce o 2 multiplicando, vai ficar 6x sobre 4, mais derivada de 2x aqui, que é 2, né? Então, a derivada da função é essa aí. Estava querendo aumentar isso aqui, mas acho que dá para ver aí. Então, aqui simplificando aqui, ó, a gente tem que a derivada vai ser x ao quadrado menos... aqui eu troquei, né? Aqui é 4, não, aqui é 2, ó. Só trocar isso aqui, porque aqui o denominador ali é 2. Isso, então aqui vai ficar x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero, né? Então era o denominador aqui que era 2, né? Eu só consertei aqui. Agora, cuidado que tem que ter aqui é o seguinte, por exemplo, chegou na situação dessa aqui, polinômio de segundo grau, é mais fácil a gente encontrar as raízes dele, né? Se for um polinômio de grau maior, aí usar aquelas informações que a gente já viu já, sobretudo lá na parte de indeterminação. Nesse caso aqui pode fazer soma produto ou delta, cada um faz o que for melhor. Então, o delta aqui vai dar b ao quadrado menos 4ac, aqui vai dar 1. Os valores de x vão ser menos b, né? Então vai dar 3, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, a gente tem x igual a 4 dividido por 2, que é 2, e x igual a 3 menos 1, 2 dividido por 2, 1. Então, essa função aqui, né, esse gráfico aí, ele tem lá um comportamento, vamos dizer assim. Então, no ponto aqui e no ponto aqui, ele vai ter tangente horizontal, ó. E esses pontos são em x igual a 2 e x igual a 1 aí. Então, é isso que esse exercício está pedindo aí, né? Aqui também tem esse aqui. Ó. Esse aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, esse exercício que eu vou colocar aqui agora, ele foi um exercício de uma prova anterior. Então, teve uma prova anterior, por exemplo, que caiu esse mesmo tipo de situação aí, ó, né? Em todos os pontos do gráfico, né, nos quais a reta encontrar todos os pontos no qual a tangente é horizontal. Então, é o mesmo tipo de exercício, né? Então, tangente horizontal é derivar e igualar a zero. Derivada dessa função aqui, derivada de 8x é 8, né?
A derivada aqui não precisa usar a regra da multiplicação, né? Porque o menos 2 é uma constante. O e elevado a 4x, deixa eu ver se tem aqui, se eu cheguei a colocar aqui a regra, né? Não coloquei a regra, mas não tem problema, porque aqui é o seguinte, né? Como se trata de função exponencial, né? Então aqui, ó, primeiro, menos 2 é constante que está multiplicando, constante que está multiplicando, eu repito. É derivada da função exponencial, a gente repete a expressão como um todo e deriva a parte de cima aqui no caso, né? Ó. Então, derivada de 4x é 4. Deixa eu só apagar esse pedaço aqui. Ainda pensando na função exponencial, porque esse e elevado a 4x é uma função exponencial, como seria também, por exemplo, o 2 elevado a 4x, né? O 7 elevado a 4x, tudo é função exponencial. Só que aqui a gente tem a base como sendo o e, né? Então, olha só, então o menos 2, que é a constante, eu repeti, tá aqui. A derivada da função exponencial, aí a gente usa a regra. Então, repete ela, deriva a potência, e teoricamente a gente colocaria aqui ainda na frente o ln dessa base aí, ó. Né? O ln dessa base. Só que, de novo, como a base é o e, ln de e é igual a 1. Então, você não precisa colocar o ln de e. Pode deixar só isso aí. Ah, e se eu colocar o ln de e, tá errado? Não, não tá errado não. Não tem problema não. Só que ele é igual a 1. Então, vai ficar assim, né? Então, vou repetir, menos 2, derivada deu isso aqui, ó. Igualando isso aqui, então vai dar 8 menos 8 elevado a 4x. Vou igualar isso aqui a zero. Passando esse cara para cá, ó, vai ficar 8 elevado a 4x igual a 8. Passo 8 para cá dividindo. Então fica elevado a 4x igual a 1. Né? Aí a gente aplica a propriedade de logaritmo aqui. Né? A gente coloca ln desse lado de cá. E coloca o ln desse lado de cá. A gente resolve equações exponenciais usando a propriedade aí do logaritmo. Né? Por que eu coloquei ln? Porque, na verdade, a gente coloca dos dois lados o logaritmo com a mesma base que a gente tem na potência. E como a base aqui é e, então eu colocaria o logaritmo de base e. Só que o logaritmo de base e é o ln, por isso que eu coloquei ln dos dois lados. Então, na propriedade de logaritmo, esse 4x aqui, ó, ele pode descer aqui multiplicando. Então, ficaria 4x ln de e. Ln de 1 é igual a zero. Né? Ln de 1 é igual a zero. Resolver ln, por exemplo, quando você coloca assim, ó, qual que é o valor do ln de 1? Né? Deixa eu colocar aqui. Ó. Qual que é o valor do ln de 1? Vou colocar aqui igual a y qualquer. Então, quem que é o ln? O ln é um logaritmo de base e. Né? Então, aqui esse e vem para cá, ó, ficaria 1 igual a e elevado a y. Qual que é o valor de y? Tal que o e elevado a ele vai dar 1. É zero. Então, y é igual a zero. Só que você não precisa desenvolver isso. Né? Teoricamente, a gente já sabe que o ln de 1 é sempre igual a zero aí. ln de e vale 1, então a gente tem que 4x é igual a zero, ou seja, x é igual a zero aí. A gente tem que apresentar as contas, viu, gente? A gente apresenta as contas, sobretudo em prova. Né? Se pular passo aí, às vezes, chegar a resposta aí sem ter raciocínio, infelizmente, muitas vezes ela não é aceitada. Então, por exemplo, isso aí era o exercício da prova. Né? Se eu não me engano, a prova tem... Depois eu vou conferir, mas eu acho que ela tem umas 5 questões. Aí tem uma questão, né, que a primeira questão, por exemplo, envolve essas coisas assim. Ou vai pedir para encontrar a equação da reta tangente, porque vai ser dividido em grupos, como foi a outra. Né? Então, o primeiro grupo vai ter tipo 10 exercícios, lá 12 exercícios, se eu não me engano. Aí vai ter um que é de encontrar a equação da reta tangente, tem outro que é para encontrar os pontos onde a tangente é horizontal, tem outro que é para calcular a derivada de uma função, e por aí vai. Né? Então a questão é, dentro daquele sorteio lá, na hora que você for resolver aquele seu exercício, aquele exercício que está para você lá na distribuição de questões. Pessoal, então continuar, eu coloquei aqui mais um outro exercício aqui. Aí esse aqui
os exercícios da segunda lista já, onde a gente tinha que resolver as derivadas, né? Então, por exemplo, essa função aqui. Então, fazer a derivada dessa função aqui, ó, geralmente quando você vai fazer a derivada de uma função, a primeira preocupação que você tem que ter é observar se algum termo, né, tem que ser organizado aí. Por exemplo, aqui, ó, 3x ao cubo está ok. 2 vezes 3 menos 2x à quarta elevado à quarta está ok. Esse termo aqui, ó, eu vou organizar ele. Eu vou colocar ele como menos 3 sobre 2. E o raiz de x, que é a mesma coisa que x elevado a meio, eu vou subir ele para o numerador, vai ficar x elevado a menos meio, né? Então, eu vou organizar de forma que quando eu começar a fazer a minha derivada, eu faça a derivada de todos os termos ao mesmo tempo. Certo? Então, vamos lá. Então, aqui a derivada dessa função ficaria derivada de 3x ao cubo aqui, ó. Então, ó, coloquei o símbolo de derivada na função, eu vou derivar todos os termos, né? Eu não vou... Você não pode fazer assim, deriva um e o outro você não deriva. Você não pode fazer isso, né? Ou você deriva todos, né? Ou você organiza a função para que quando você vá derivar, dê para derivar tudo de uma vez só. Então, aqui no caso vai ficar 9, 3 vezes 3, 9, x ao quadrado. Né? Aqui trata-se de uma função composta, então a gente tem que usar a derivada pela regra da cadeia, porque quem está elevado à potência é quarto aqui, quarta, né? Não é só um valor, é uma expressão inteira, é uma função que está elevada à potência quarta, então trata-se de uma função composta. Então a gente deriva a parte de fora, ou seja, desce essa potência multiplicando, 4 vezes 2 é 8, né? Subtrai 1 lá em cima, então aqui é 4, subtrai 1, fica 3, sem mexer na parte de dentro. Então a regra da cadeia, né, derivada da função composta, você deriva a parte de fora sem mexer na parte de dentro, e a parte de dentro você deriva na frente. Então na frente eu faço a derivada disso aqui, ó. Então a derivada de 3 é 0, a derivada de menos 2x à quarta, que eu vou colocar entre parênteses porque é negativo. Então vai ficar menos 8x ao cubo, ó. Só peguei esse 4, descer ele multiplicando aqui e subtrair 1 aqui em cima, né? Beleza. Aqui, ó, menos 3 meios, constante. Vou repetir. Derivada de x elevado a menos meio. Vou descer o menos meio multiplicando. Então, desci o menos meio multiplicando e vou subtrair 1 aqui em cima. Então, menos meio, menos 1. Essa conta você faz lá num canto, lá, né? E aí organiza a função. Você tem que não só derivar, como organizar a sua função. Então a resposta aqui vai ser, ó, 9x ao quadrado. Aqui, ó, 8 vezes esse menos 8 aqui vai ficar menos 64x ao cubo vezes 3 menos 2x à quarta elevado ao cubo. Aqui, ó, menos com menos vai ficar mais 3 sobre 4. Menos meio com menos 1 aqui vai dar menos 3 meios, ó. Então, esse menos indica que vai voltar para o denominador. Como é raiz, indica que é raiz aqui, ó. Como é fração, indica que é raiz. Então, é raiz quadrada. Então, aqui seria 2 de x elevado ao cubo, né? Então, ficaria raiz quadrada de x elevado ao cubo. Pode deixar assim, não tem problema. Mas, se quiser a raiz quadrada de x ao cubo, ainda você pode escrever assim, ó. X ao cubo é x ao quadrado vezes x. Esse x aqui você consegue tirar da raiz, então fica x vezes raiz de x. Poderia colocar assim também, mas se deixar assim, tá certo, né? Não tem problema não. A derivada dessa função daria esse resultado aí. Alguma pergunta aí, gente? Se tiver, pode digitando aí, não precisa esperar eu terminar não, que aí, antes de passar para o próximo exercício, eu tiro a dúvida da pessoa que tiver. Derivada dessa função. Então, aqui, ó, aqui duas coisas. Primeiro, que nessa parte aqui eu vou ter que usar a regra da multiplicação, porque esse termo aqui tem x e esse termo aqui tem x também, e os dois estão multiplicando. Aqui tem raiz cúbica de uma expressão aqui. Então, além de ser uma função composta, porque não é só o x que está dentro da raiz, mas uma função toda, como se trata de raiz, eu vou escrever primeiro na forma de potência fracionária. Então, não vou começar a derivar a função. Vou só organizar a função. Então, você não pode começar a fazer a derivada dessa função, sendo que tem uma parte dela, que é a raiz, que você tem que organizar primeiro. Então, mais 9 vezes, aí eu vou colocar aqui, ó, 2x mais 4 elevado a 1/3,
menos 5. Agora sim eu vou calcular a derivada da minha função. Então, a partir do momento que você coloca a linha, né, isso indica que você está fazendo a operação. E como você está fazendo a operação, você está fazendo em todos os termos, certo? Então, a derivada aqui, ó, primeiro, regra da multiplicação. Deriva esse termo e repete esse aqui. Então, deriva o primeiro, repete o segundo. Derivada do primeiro, 4 vezes 2 aqui vai ficar 8x ao cubo. Repete o segundo termo, que é o e elevado a 3x menos 1. Mais, agora faz o contrário. Repete o primeiro, que é o 2x elevado a 4, vezes e deriva o segundo, e elevado a 3x menos 1. Então, ó, derivada do e elevado a 3x menos 1, repete a função exponencial, vezes a derivada do que está aqui dentro, da potência. Derivada de 3x é 3, derivada de menos 1 é 0. Então, como é só um termo, pode deixar ele assim. E ainda na regra da função exponencial, teria aqui o ln da base. Só que o ln de e não precisa colocar. Então, beleza, a derivada da primeira parte é essa aqui, ó. Mais, aí eu vou continuar agora. Passar para o segundo termo, que é esse termo aqui, ó. Então, mais o 9, né? Vezes, aí desce a potência multiplicando, 1/3, né? 2x mais 4, aqui em cima, 1/3 menos 1. E como se trata de uma função aqui dentro, a derivada dela eu passo aqui na frente. A derivada de 2x é 2, derivada de 4 é 0. Mais uma vez, a derivada, né, pela regra da cadeia aí. Então, deriva a parte de fora, então desce 1/3, subtrai 1 sem mexer na parte de dentro. E a derivada da parte de dentro coloca aqui. E o menos 5, que é uma constante, a derivada dele é 0, você não precisa nem escrever ali se não quiser, né? Então, vou organizar isso aqui, ó. Não é obrigado, mas se quiser, por exemplo, esse elevado a 3x menos 1, se você quiser colocar ele em evidência aqui, ó, você pode colocar, ó. Pode fazer assim. Se não quiser, não tem problema. Colocando em evidência, aqui vai sobrar 8x ao cubo. 8x ao cubo. Aqui vai sobrar o 2x à quarta vezes 3, ó, então vai ficar 6x à quarta. Então, essas duas partes aqui eu coloquei aqui, ó. Aqui eu vou cancelar o 9 com 3, vai dar 3. Vou multiplicar por 2 aqui, ó, então vai dar 6. Aqui, ó, 1/3 menos 1, né? Quando você tira o mínimo. Sempre que você tiver que tirar o mínimo, olha só como aqui vai acrescentar. Sem tirar 1 mesmo, você olha qual que é o denominador aqui, que é 3, e você já coloca assim, ó, 3 sobre 3, que é a mesma coisa, né? Então, 1 menos 3 vai dar menos 2 terços, né? Pode fazer assim que fica mais rápido, né? Então, como deu potência negativa, essa raiz que estava no numerador, ela vai descer para o denominador. Como aqui embaixo é 3, ó, então o índice da raiz aqui é 3, é uma raiz cúbica. E como o número aqui de cima é o 2, então vai ficar o 2x mais 4 elevado ao quadrado, né? Então a resposta da derivada vai ser essa aqui, ó. Aqui só colocar o quadrado aqui, que senão fica faltando. Então a derivada dessa função vai ser isso aí. Beleza? Então é uma questão de aplicar a regra. Então com certeza vai ter um exercício do grupo 1 lá, que é a primeira parte lá, que é fazer derivada, né? Então é fazer derivada. Aí é isso que eu falei, vai ter variação, né, de exercício. Deixa eu até copiar isso aqui, ó. Exercício para exercício lá. Então pode ser que você, né, seja sorteado para fazer um exercício que dê uma função como essa aqui e pede para calcular. Isso aqui, por exemplo, foi derivada também da prova anterior, né? Na prova que eu dei no semestre passado, essa é uma função que eu pedi para derivar, né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei 3 exercícios aqui que eram do grupo 1 da prova anterior lá. Um era para encontrar a equação da reta tangente, outro para encontrar as tangentes horizontais, outro para encontrar a derivada dessa função. Então, tinha coisa que vai depender da prova, né? Então, aqui a função, vou repetir a função. Vou colocar aqui, ó, 3x seno de 2x ao quadrado menos 1. O 3 raiz de x eu vou escrever como 3. O raiz de x é x elevado a meio. Eu vou passar ele para o numerador, então vai ficar x elevado a menos meio, menos 2, né? Então, vai ficar assim. Derivando a função, aí eu vou colocar o símbolo da derivada. Então, presta atenção nisso aí, que isso aí é erro. Se você coloca o símbolo da derivada e deriva uma parte e a outra parte você só organiza,
tem erro aí. Não é um erro que vai comprometer todo o seu exercício, mas é um erro que vai gerar perda de ponto. Então, ficar atento a essas coisas aí. Derivada aqui tem que ser pela regra da multiplicação. Deriva o primeiro, derivada de 3x é 3. Repete o segundo, seno de 2x ao quadrado menos 1. Mais, agora faz o contrário, repete o primeiro, repete o 3x e deriva o segundo. Só que quando a gente vai derivar o segundo, a gente tem que usar a regra da cadeia, né? Porque a derivada da função trigonométrica, ela é assim, por exemplo, função seno de x, a derivada dessa função é cosseno de x. Mas observa que aqui é x, né? Aí aqui é x. Agora, se você tem a função trigonométrica e aqui dentro você tem alguma coisa além do x, vou chamar de u de x, uma função de x, então quando você vai fazer a derivada vai dar cosseno de u de x, né? Então derivou a parte de fora, então a regra da cadeia. Derivada da parte de fora, seno vira cosseno, sem mexer na parte de dentro, e a derivada da parte de dentro eu faço na frente, né? Então a gente usa a regra da cadeia aí. Então, beleza. Então, a derivada de seno de 2x ao quadrado menos 1. Então, derivada de seno, cosseno. Não é regra. 2x ao quadrado menos 1. Né? Quando a gente trabalha com funções trigonométricas, o que está aqui dentro é o ângulo. Então, você não mexe nele. Agora, se ele for alguma coisa além do x, aqui eu estou falando além do x, porque o x é a variável. Se a variável for t, e por aí vai a mesma coisa, se tiver alguma coisa além da variável, deriva na frente. Então, derivada de 2x ao quadrado, 4x derivada de menos 1 é 0. E aí ficar atento à necessidade do parêntese. Por exemplo, que às vezes é negativo, a pessoa coloca o menos aqui na frente e não coloca um parêntese. Aí isso fica errado. Beleza, agora o 3. Derivada aqui, ó, repete o 3 que é constante. Desce o menos meio multiplicando, ó, menos meio. Como é negativo, ó, vou colocar um parêntese aqui. Menos meio. E subtrai 1 lá em cima, né? Então aqui, ó, x. Subtraindo 1 aqui em cima fica menos meio, menos 1 dá menos 3 meios. Então, eu já vou colocar aqui, ó, menos 3 meios. E a derivada do menos 2, que é constante, é 0, não precisa colocar ali, certo? Resposta final, então, 3 seno de 2x ao quadrado menos 1. 3x vezes 4x, ó, vai ficar 12x ao quadrado, cosseno de 2x ao quadrado menos 1. E aqui vai ficar mais vezes menos, vai dar menos 3 meios. Como deu resposta negativa, vai passar para o denominador. Então, vai passar para o denominador como raiz. Como aqui embaixo é 2, então quer dizer que é raiz quadrada de x elevado ao valor de cima. Então, de x elevado ao cubo. Aquela mesma coisa. Pode deixar assim ou pode simplificar, certo? Então, resposta seria isso aí para esse exercício aí. Vou colocar mais aqui umas derivadas ali. Estou copiando só a função que eu tinha colocado aqui também a regra da derivada, né? Mas aí eu comento sobre a regra da derivada. Então aqui a função é essa aí, para calcular a derivada dessa função. Então aqui a gente já pode derivar, porque não tem nada para ser organizado. Então a derivada dessa função aqui vai ser, ó, derivada de 4x é 4. Aqui a gente tem regra da multiplicação, né? Porque eu tenho o e elevado a 2x aqui e aqui eu tenho tangente de 2x. Então, regra da multiplicação. O menos 3, esse menos aqui, você pode fazer duas coisas. Você pode deixar ele à parte, colocar o menos à parte, fazer a derivada toda lá dentro de um parêntese, por exemplo. Ou você pode incorporar ele ao primeiro termo. Então, vamos pensar o seguinte. O menos 3 elevado a 2x é o primeiro termo. O tangente de 2x é o segundo termo. Vai dar a mesma resposta. Então, se o menos 3e elevado a 2x é o primeiro termo, então eu derivo o primeiro termo. Então, vai ficar menos 3e elevado a 2x. Derivada de 2x é 2. Então, essa é a derivada do primeiro termo. Vou repetir o segundo termo, né? Aí eu vou fazer agora o seguinte. Vou copiar o primeiro termo. Só apagar isso aqui. Vou copiar o primeiro termo, né? Então, aqui vai ficar mais... Vou copiar o primeiro termo, mas quem é o primeiro termo no meu caso? É o menos 3e elevado a 2x. Então, eu quis... Vamos pensar na multiplicação. Eu chamei de u o menos 3 elevado a 2x e chamei de v o tangente de 2x. Derivei o primeiro, está aqui. Repeti o segundo, está aqui. Mais, repete o primeiro,
vezes a derivada do segundo. Derivada de tangente é secante ao quadrado. Não mexe no ângulo, aqui é 2x, então continua sendo 2x. Mas como tem alguma coisa além da variável, eu derivo na frente. Derivada de 2x é 2, certo? E aqui a constante menos 5, derivada dela é 0, não precisa copiar. Então a resposta vai ser 4. Aqui, ó, 2 vezes menos 3 vai ficar menos 6, e elevado a 2x, tangente de 2x. Aqui, ó, mais com menos vai ficar menos. Esse 2 aqui eu posso multiplicar, aqui, ó, 2 vezes 3 aqui vai ficar 6, elevado a 2x, secante ao quadrado de 2x, né? Aí tem gente que quando vai colocar a resposta, quando você pega o livro lá, às vezes o livro colocou menos 6 elevado a 2x em evidência. Então aqui vai ficar tangente de 2x menos secante ao quadrado de 2x. Às vezes você está resolvendo exercício de livro, né? Existe o costume, às vezes, de simplificar ao máximo, né? Colocar em evidência o que der para colocar em evidência. Mas se tivesse deixado essa parte de cima como resposta, também estaria correto, né? Agora, como esse mesmo termo aparece nos dois aqui, você pode colocar em evidência para reduzir a escrita da função aí. Beleza? Né? Aqui, ó, esse outro exercício. Esse aqui, se eu não me engano, é da própria lista. Ó. Então, esse aqui é da própria lista de exercício. Né? Calcular, a função é essa aqui, calcular o f' de 1. Aqui aparece a função arcseno. Para muitos alunos no ensino superior, nunca foi apresentado a ideia de funções trigonométricas inversas, né? Arcseno, arccosseno, arctangente. Só que isso é um problema, por quê? Você precisa saber tanto derivar quanto integrar isso, né? A gente vai ver depois na parte de integral que vai ser bem recorrente aparecer um tipo de função associada à função trigonométrica inversa, né? Então, quem nunca viu sobre funções trigonométricas inversas, eu aconselho dar uma olhada, né? Aqui eu só vou aplicar a regra, né? Só aplicação de regra. Aí, só para vocês terem uma ideia, acho que eu já devo ter falado alguma coisa sobre isso. Mesmo quem nunca ouviu falar sobre função trigonométrica inversa, se trabalhou com função trigonométrica, automaticamente trabalhou com função trigonométrica inversa, mesmo que não tenha visto com esse nome. Por exemplo, lá no ensino médio, tem aquela tabela lá, né? 30, 45, 60, aí seno de 30, as pessoas decoram aqueles valores, né? Aí vamos supor que está lá assim, ó, seno de x é igual a meio. Então, quando você tem isso aqui, você fica pensando lá naquela tabela, qual é o ângulo cujo seno é igual a meio, né? Aí a pessoa fala assim, é o 30 graus. Aí você fala assim, x é igual a 30 graus. O que você fez aqui? Você usou a ideia de função trigonométrica inversa. Olha só, quando você tem, por exemplo, assim, ó, x mais 1 igual a 5, o que você faz? Você passa esse 1 para cá, aí você fala assim, ó, 1 passou para lá, ficou negativo. Mas não é porque passou para lá e ficou negativo, é que você usou a ideia de operação inversa. A operação inversa da adição é a subtração, por isso que apareceu menos 1. Né? 2x igual a 4, aí o 2 passa para lá dividindo. Mas não é porque passou dividindo, é porque a operação inversa da multiplicação é a divisão. Aqui é a mesma coisa, só que o que acontece? Ó, o seno, eu quero saber o seno de x, eu quero saber o valor de x. Passar o seno para cá é passar a função inversa do seno. Qual que é a função inversa do seno? É o arcseno. Então, lá no ensino médio, você não viu isso aqui escrito, ó. Mas você fez essa conta. Toda vez que você pensou assim, seno de x é igual a meio, qual é o ângulo cujo o seno dá meio? O que você está fazendo? Você está calculando a função inversa trigonométrica, no caso, o arcseno. Então, dizer que x é igual a 30 graus é resolver o arcseno de meio, né? É porque na função trigonométrica a gente dá o ângulo e gera a resposta. Por exemplo, seno, eu falo seno, 30, seno de 30 é igual a meio, ou seja, eu dou o ângulo 30 e aí a função trigonométrica dá o resultado, que é o meio. Na função trigonométrica inversa, eu dou o valor, que é o meio, né? Que tá aqui é o meio, e ela me gera o ângulo, que no caso aqui é o 30 graus. Né? Só para vocês terem uma ideia do que é a função trigonométrica inversa. Isso que é a função trigonométrica inversa. Ou é uma conta que é uma conta recorrente. A gente já fez isso no ensino básico,
Só que às vezes o professor não colocou lá esse nome, né? Até porque, não vou falar que é um erro do professor, mas é uma cultura que às vezes a gente tem em matemática um pouco errada, né? De esconder algumas coisas. É a ideia do número que está somando, passa subtraindo, está multiplicando, passa dividindo, né? Isso não é matematicamente correto, mas como funciona na maior parte dos casos, então a gente vai perpetuando isso, mas a gente deixa de trabalhar com operações que são elementares, né? Então, aqui nesse caso aqui, eu vou fazer a derivada da função. Derivada da função. Então, vai ficar ln, como é função logarítmica, deriva o que está aqui dentro. Derivada de 1 é 0. Derivada de x é 1. Então, derivada é 1. Divide por isso aqui mesmo, 1 mais x. Como é a função logarítmica, teoricamente, eu teria que escrever ln de e. Só que aí não precisa, porque vai dar 1. Mas, aí a função arcseno. Aí eu tenho que saber a regra. Eu até coloquei aqui, ó. A derivada de arcseno é essa regra aqui, ó. Então, eu pego o que está lá dentro da função e derivo ele, ó. O que está lá dentro da função é o x sobre 2. A derivada de x sobre 2 é 1 sobre 2, certo? Sobre raiz de 1 menos, aqui, ó. 1 menos. Eu pego o que está lá dentro e elevo ao quadrado. O que está lá dentro é x sobre 2. Ao quadrado vai ficar x ao quadrado sobre 4. Né? Então, eu fiz a derivada da função arcseno. Né? Se fosse arcseno de x, seria só 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Como tem alguma coisa além do x, no caso aqui o x sobre 2, aí eu tenho que usar a regra da cadeia, né? Da função composta. Então, ela é essa aqui. Ó. Pego o que está lá dentro, deriva, raiz de 1 menos isso aqui ao quadrado. Se fosse arc e cosseno, só trocaria o sinal, viu, gente? Então, é isso aqui. Aí, se você quiser, você já pode vir aqui, ó, e substituir o x por 1. Não precisa ficar desenvolvendo isso tudo com o x, não, porque eu já quero substituir o x por 1. Ó. Então, aqui vai ficar 1 sobre 2, que quando eu colocar 1 no lugar desse x aqui, vai dar 1 mais 1, 2. E aqui vai ficar 1 meio, mais, né, que é mais, 1 meio sobre raiz de 1 menos 1 sobre 4. Né? Esse 1 menos 1 sobre 4, ó, se eu colocar aqui, ó, 1 menos 1 sobre 4. 4 vezes 1 aqui vai dar 4 menos 1 vai dar 3. Então, isso aqui vai ficar 1 meio mais 1 meio sobre raiz de 3 quartos. Ó. Então, esse aqui vai ficar... Aqui vai ficar ó, 1 meio mais 1 meio sobre... Raiz de 3 sobre 4 é raiz de 3 sobre raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Ó, vai ficar assim, ó, que é igual... Divisão de fração aqui, ó. 1 meio mais... Repete de cima, multiplica pelo inverso de baixo. Ó. Cancela com esse. Então, aqui vai ficar 1 meio mais 1 sobre raiz de 3. Ó. Poderia deixar assim, não precisa nem racionalizar aquilo ali, não. Pode parar aqui e deixar assim como resposta. Certo? Então, só tomar cuidado com a aplicação da regra. Por que é importante a gente saber essas regras de derivada? Porque depois da integral é o caminho inverso. Você vai ter que saber... Para você saber fazer integral, você precisa saber regra de derivada, porque é só inverter as regras, né? Então, por isso que é importante tomar esses cuidados aí. Tudo bem, gente? Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer aí. Vou continuar aqui, vou falar um pouquinho sobre taxa de variação também. Que é o outro exercício que vai ter na prova. Com certeza na prova vai ter taxa de variação. Para não fazer de novo os exercícios da lista, eu peguei 3 exercícios aqui, só para vocês terem uma ideia, que também são exercícios da prova passada, né? Para vocês verem como isso cai, né? Então vai ter exercício de taxa de variação na prova também. Né? Então a prova vai ter aquele exercício de derivada, como eu falei, vai ter exercício de taxa de variação. Então, exercício de taxa de variação, na sua grande maioria, você vai ter que trabalhar com a ideia, exercício de otimização também, né? Depois eu vou falar, provavelmente na sexta, sobre otimização. Eu vou fazer assim. Sexta-feira eu vou continuar. Se não der para terminar tudo, todo o conteúdo, na quarta que vem eu faço o trabalho. Na sexta que vem eu continuo de onde eu parei nessa sexta. Né? De qualquer forma, na quarta que vem eu vou falar do trabalho, porque o trabalho vai ser entregue até na terça, né? Acho que é isso, terça, se eu não me engano. Então, para vocês já terem um feedback do trabalho. Então, esses exercícios, tanto de otimização como taxa de variação, né, eles são exercícios que vão demandar
a organização de uma função, né? Ou uma função conhecida quando se trata de um volume, alguma coisa assim de área, ou uma função decorrente de algum contexto do exercício. Nesse caso aqui, está falando de um balão que está subindo verticalmente. Então, eu até fiz o desenho, no caso, nessa prova, e já tinha aqui uma ideia de triângulo retângulo aqui, ó. Eu vou até fazer o triângulo retângulo aqui, que é o triângulo retângulo que a gente tem ali. Aqui eu vou colocar Y aqui e vou colocar X aqui. Vou trabalhar com a ideia de X no eixo horizontal e Y no eixo vertical, né? Então o balão está subindo verticalmente a uma velocidade constante de 30 metros por segundo. 30 metros por minuto. Então quer dizer que tem um balão subindo aqui, ó. O balão está subindo verticalmente aqui. E ele é observado por uma pessoa. Então você tem uma pessoa que está aqui nesse ponto aqui. A gente desconsidera a altura da pessoa, né? Como eu coloquei no próprio desenho ali. E esse valor de X aqui, então, vale 20. O X vale 20, né? E observa, o que é importante a gente observar, que o valor de X, né, é um valor fixo, né? A distância da pessoa, do observador até esse ponto aqui, que é o lugar de onde o balão saiu, não vai mudar. O Y está mudando. O Y está mudando. Tanto que ele falou o seguinte, ó, que a velocidade que o Y está variando é de 30 metros por minuto. Ou seja, a variação do Y em função do tempo é de 30 metros por minuto. Isso é a velocidade com que o balão está subindo. É a variação. Velocidade é o quê? A variação da distância em função do tempo, né? Aí está querendo saber, determina que taxa aumenta o ângulo de visão. O ângulo de visão é esse ângulo aqui, ó. Que é a medida, vou chamar ele de θ. À medida que o balão vai subindo, esse ângulo vai aumentando também. Esse ângulo vai aumentando. Então, a gente está falando da variação desse ângulo em função do tempo. Então, é isso que o exercício está perguntando. Quando o balão tiver 60 metros do solo, ou seja, quando o valor de Y for 60 metros. Então, aqui eu tenho as informações. Então, eu preciso de uma fórmula, né? Eu preciso descobrir uma fórmula que envolva esse ângulo, né? No caso que eu estou chamando de θ. Como se trata de um triângulo retângulo, né? Qual é a função que trabalha? Esse aqui é o ângulo. Qual que é a função que trabalha cateto oposto e cateto adjacente? É a tangente. Então eu tenho que a tangente de θ é igual a y sobre x. Então é daqui que vai surgir minha função. Não só isso, ó. Quem é o θ? O θ, eu vou pegar essa tangente e vou passar para cá, ó. Quando eu passo a tangente para cá, eu passo como arctangente de y sobre x, ó. Então eu tenho aqui a minha função. θ é igual a arctangente de y sobre x. E o exercício quer que eu calcule a variação de θ em função de t. Só que o θ está variando em função de y e o y está variando em função do t. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou colocar aqui, ó. Então a variação de θ em função de t, né? Θ em função de t vai ser como? É a variação de θ em função de y vezes a variação de y em função de t. Então, sempre você vai ter que observar isso aqui. Na maior parte das vezes, a taxa de variação, né, ela vai estar relacionada a uma função composta, como é o caso dessa aqui. Aí, beleza. Qual que é a variação de θ em função de y? Aí eu vou pegar a fórmula, que a fórmula é essa aqui, ó, que eu descobri, ó. Qual que é a derivada, então? Derivada de θ em função de y. Qual que é a regra de derivada que eu vou ter que usar aqui? Eu vou ter que usar a derivada da regra aqui, ó, arctangente. Aí você tem que saber a fórmula da derivada de arctangente. Eu vou colocar aqui, ó, arctangente de u. A derivada disso aqui, em relação a x, vai ser deriva o que está aqui dentro sobre 1 mais o que está aqui dentro ao quadrado. Então, essa é a regra que a gente, teoricamente, deveria saber, que é a derivada da função arctangente. Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Então, derivada disso aqui. A derivada disso aqui, ó. Repete, né? A arctangente, ó, deriva isso aqui. Então, vai dar 1 sobre x em relação a y, né? Sobre 1 mais isso aqui ao quadrado, ó. Y sobre x ao quadrado. Então, essa é a derivada de θ em função a y, né? A arctangente, está aqui a arctangente, deriva isso aqui em função de y, está aqui,
sobre 1 mais isso aqui ao quadrado. Então, isso que é a derivada. Eu vou colocar aqui embaixo, então. Então, vai ficar aqui, ó, 1 sobre x, 1 mais y sobre x ao quadrado, vezes dy dt. O exercício já me deu dy dt. dy dt é igual a 30 aqui, ó, vezes 30. Continuando, o exercício me deu o valor de y, que é 60, e me deu o valor de x, que é 20. Então, eu vou trocar o x por 20. Então, aqui vai ficar 1 sobre 20, 1 mais, e o y por 60, que 60 sobre 20, ó, vezes 30. Continuando essa conta aqui, ó, 60 sobre 20 dá para simplificar, né? Simplificando aqui, ó, 60 sobre 20 dá 3, 3 ao quadrado é 9, 9 mais 1 é 10, então aqui vai ficar 1 sobre 20 sobre 10 vezes 30, né? Divisão de frações aqui, ó, mantém a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo, vezes 30, né? Então aqui eu posso cancelar, por exemplo, isso com isso aqui, ó, e aqui vai dar 3 sobre 20. Beleza, agora como que eu vou usar minha notação final? Eu estou calculando a variação do θ em função do tempo. Esse θ aqui, eu vou colocar aqui, ó, radianos, que é o ângulo, e o tempo, que é minuto, né? Então, seria 3 sobre 20 radianos por minuto a resposta desse exercício. 3 sobre 20 radianos por minuto é a velocidade com que esse ângulo aqui, ó, está aumentando. Para muita gente, esse tipo de exercício aqui é muito difícil. É muito difícil porque você tem que gerar a função, né? E é uma função que, apesar de eu ter dado o exercício, o desenho, que em muitos casos nem o desenho a gente tem, ainda assim é um exercício difícil, realmente é um exercício difícil. Às vezes para identificar, né, a situação, o problema. Então, eu estava falando sobre taxa de variação, que na verdade vai ter algum exercício de taxa de variação na prova, né? Eu vou resolver esse exercício do tanque aqui. Tem um outro que eu até resolvi aí, mas aí eu vou pedir para vocês depois olhar a resolução deles no Moodle, quando eu disponibilizar. Eu tinha resolvido 2. Eu vou refazer esse aqui, né, e aí depois o outro vocês dão uma olhada no Moodle. Então o exercício de taxa de variação com certeza vai ter na prova, né? E aí, assim, tem mais de um exercício de taxa de variação e como é de costume nessa parte, vai demandar de vocês saberem ler assim, o enunciado e extrair dele de onde que é a fórmula, né? A função que a gente vai trabalhar, né? Então, saber fazer esse tipo de leitura. Então, aqui, por exemplo, está falando de um cilindro, né? Vou fazer o desenho do cilindro aqui. Está falando de um cilindro. O cilindro é o seguinte: quando a gente trabalha com cilindro, a gente tem duas medidas nele, né? A altura aqui, e o raio da base que está aqui embaixo, né? A questão que a gente tem que ficar atento nesse tipo de exercício é relativo à questão das variáveis, né? Relativo à questão das variáveis. Por quê? Olha só, o tanque está sendo cheio, ó, tá o enunciado aí. Um tanque em forma de cilindro está sendo cheio uma razão de 100 centímetros cúbicos por minuto. Centímetros cúbicos é volume. Então o exercício está me dizendo o seguinte: a água está caindo, a variação do volume em função do tempo, né? A água está caindo nesse cilindro a uma velocidade de 100 centímetros cúbicos por minuto, certo? Então essa é a velocidade com que a água está caindo no cilindro. Ou seja, esse cilindro está recebendo água. Então em um determinado momento a água vai estar aqui, vai continuar recebendo água, depois a altura vai estar aqui. Observa que a altura da água ela só está aumentando. Ou seja, essa altura ela vai variando em função do tempo, né? Então, assim, a altura é uma variável. Já o raio da base, não. O raio da base ele não muda, é o mesmo valor. Então, o R aí ele é uma constante. Então, o R é uma constante, o H é uma variável. Então, essa primeira leitura ela é importante, a gente entender isso, né? Aí está querendo saber o seguinte:
Sabendo que o diâmetro da base, o que é o diâmetro da base? É 2 vezes o raio, vale 1,8 metros. Com que rapidez varia o nível de água? O que é isso? Com que rapidez varia o nível de água? Nível de água é altura. A rapidez é velocidade. Então, ele está falando sobre a variação da altura em função do tempo. Então, é disso que ele está falando. Com que rapidez varia o nível de água? É como se falasse assim, com que velocidade a altura da água está subindo? Qual é a taxa de variação da altura em relação ao tempo? É tudo forma de dizer a mesma coisa. Quando a altura for igual a 50 centímetros. Então, esse é o exercício. O pessoal está me ouvindo aí, gente? Só dá um sim aí no chat. Beleza. Então, é esse que é o contexto do exercício, né? Então, ele me deu a variação do volume em função do tempo, esses 100 centímetros cúbicos, né? A razão, né? Quando ele falou razão aqui, é a taxa de variação, é a velocidade com que a água está caindo no cilindro, né? 100 centímetros cúbicos por minuto. O diâmetro é 1,8 metros. Aqui uma observação importante é o seguinte, ó. Passando esse 2 para cá, né, o R fica igual a 0,9 metros. Observa que o volume está em centímetros e o raio está em metros. Então, eu vou colocar aqui, ó, multiplicar por 100 aqui, ó, vai ficar 90 centímetros aqui, ó. Então, eu vou deixar tudo na mesma unidade de medida. Então, o R é igual a 90 centímetros nesse exercício aí. Beleza, então como que eu vou calcular essa variação de H em função do tempo? Ele me deu a variação do volume em função do tempo. O volume, né, de um cilindro, ele é a área da base, πr ao quadrado, vezes H. Né? Então, essa é a fórmula do volume. Lembrando que o π é um número e, nesse caso, o R também é um número. Isso aqui tudo é constante. Ó. πr ao quadrado aqui é como se fosse o 3, por exemplo. 5, 6, é um número. Por que é um número? Porque o R é constante. O π também é constante, 3,14, não sei o quê. Né? A única variável aqui é o H. Ou seja, a variação do volume em função do tempo que eu tenho, que é essa aqui que foi dada, ela não é calculada direto, porque o volume não está escrito em função do tempo. Ó. O volume está escrito em função de quem? Da altura, que é a variável aqui. Então, eu tenho que calcular a variação do volume em função da altura, para depois calcular a variação da altura em função do tempo. Então, o dV dt que ele me deu aqui, ó, ele é assim, ó, dV dH, dH dt. Então, é essa leitura que é importante aí nos exercícios de taxa de variação. É você identificar a fórmula, né, e encontrar essa relação que existe aqui, ó. Na verdade, isso é uma função composta. Por quê? Ó? O volume depende da altura e a altura varia em função do tempo. Então, o volume varia em função da altura e a altura varia em função do tempo. Certo? Tá, estão me ouvindo aí, gente? Dá um sim aí para mim, só para não me perder aqui na... Beleza, o pessoal está digitando aí já, então ok. Agora vamos lá, dV dt. O dV dt, o exercício já deu que é o 100. Né? Então, vou substituir aqui ele por 100. Aqui, ó. Vou colocar aqui, peraí, 100. dV dH é a derivada do volume em função do H. O volume é isso aqui, ó. Derivada disso aqui em relação a H, às vezes observando assim parece difícil, mas olha só. Vamos pensar o seguinte, qual que é a derivada de 3x em relação a x? 3, né? Então, sempre que você tem uma constante acompanhada da variável, a derivada vai dar constante. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho uma constante, que é o πr ao quadrado, acompanhando a variável. E a derivada vai dar a constante, ou seja, a derivada vai dar πr ao quadrado. Porque a derivada de h em função de h é 1. πr ao quadrado é constante, repete, vezes dh dt, que é o que eu estou procurando. Esse πr ao quadrado vai passar para lá dividindo, né? Aí isso aqui vai ficar assim, ó. dH dt, que eu estou procurando, é igual a 100 sobre πr ao quadrado. O r é 90. 90 ao quadrado vai dar 8.100. Aqui é 100, né? Isso. Cancela esse 100 aqui com esses dois zeros aqui, né? Então, vai dar 1 sobre 81π. Não precisa trocar o valor de π, a não ser que o exercício dê isso, né? Fala assim, use o π igual a não sei o quê. Caso contrário, não precisa substituir o valor de π. Deixa o próprio π lá, certo? Aqui a gente vai fazer o seguinte, olha só.
Na hora de dar a resposta, a altura ela está em centímetros. Então, vai ser centímetros e o tempo é minutos, né? Aqui, ó, vou voltar aqui no exercício. Ó. O tempo é minutos aqui, ó, minutos. Então, então a resposta vai ser 1 sobre 81 π centímetros por minuto. Isso aqui é a velocidade lá no cilindro. Isso é a velocidade com que a água está subindo. Essa é a velocidade com que a água está subindo. Então, a resposta seria isso aí. 1 sobre 81 π centímetros por minuto aí. Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Eu vou fazer mais um aqui de taxa de variação. O tempo já tá estourado aí. Se alguém tiver alguma dúvida, depois me manda por e-mail. Pode ser até por WhatsApp também. O WhatsApp é o mesmo lá que vocês já tinham no grupo lá. Eu mandei até o número lá no e-mail. Se tiver alguma dúvida sobre o conteúdo, sobre a disciplina, de qualquer forma, pode me mandar lá. Então, aqui eu vou falar sobre esse exercício. Mais um exercício aqui, ó, para a gente encerrar aí. Estão conseguindo ver a tela aí, gente? Um ponto se move. Beleza, então. Mais um exercício aí também. Então, esses exercícios que eu estou fazendo em taxa de variação, depois eu vou pedir para vocês assistirem o primeiro lá, que ele é o mais difícil, né? E o 2, o 3, todos eles são da prova do semestre passado, só para vocês terem uma noção, né? Então, aqui está falando que um ponto se move ao longo do gráfico, y é igual a 2x mais 2 raiz de x, de tal modo que a sua abscissa varia uma velocidade constante de 4 centímetros por segundo. Então, olha só. Aqui eu tenho o y. Opa. Aqui eu tenho o y igual a 2x mais 2 sobre raiz de x. Então, eu tenho uma ideia do y que depende do x. E o exercício falou que a abscissa varia uma velocidade de 4 centímetros por segundo. A abscissa é o x. Então, ele está me falando que a velocidade do x em função do tempo é de 4 centímetros por segundo. Então, o y varia em função do x e o x varia em função do tempo. Né? Ó, variação do x em função do tempo, 4 centímetros por segundo. A abscissa varia uma velocidade, ou seja, a taxa de variação da abscissa em função do tempo é de 4 centímetros por segundo. Qual é a velocidade da ordenada? A ordenada é o y. Velocidade da ordenada é a variação de y em função de t, quando x for igual a 4 centímetros. Então, como que eu vou achar a variação de y em função de t? Ó? A variação de y em função de t. O y está variando em função de x, então é dy dx, e o x variando em função do tempo, dx dt. Sempre uma ideia de função composta aí. Beleza, dy dt é o que eu estou procurando, né? Esse dy dt é o que eu estou procurando. Então, vai colocar aqui, ó, dy dt é igual. dy dx é a derivada de y em função do x. Então, a derivada de y em função do x, eu vou calcular aqui. Eu vou pegar essa função, vou até copiar ela aqui, ó. 2x mais 2. Raiz de x é x elevado a meio. Eu vou passar ele para cima como x elevado a menos meio. A derivada de y em relação a x, ou simplesmente y' vai ser derivada de 2x é 2, certo? Mais, aqui vou colocar mais, o 2 aqui que eu vou repetir. Desce o menos meio multiplicando, vai ficar menos meio. Subtrai 1 aqui em cima, vai ficar menos 3 meios. Ó. Então, vai dar 2 menos, cancela esse 2 com esse 2, né? Mais vezes menos dá menos. E aqui vai dar 1 sobre x elevado a 3 meios, aqui é raiz quadrada de x ao cubo. Então, é o dy dx. Ó. Então, o dy dx é isso aqui. Ó. Mas eu já posso usar que o x vale 4, ó. Beleza. Aí o que eu estava falando quando cortou aí, ó, é que o valor de x está aqui no enunciado. Ó. X é igual a 4 centímetros. Ó. Então, a única coisa que eu vou fazer aqui é substituir aqui, ó, esse x por 4 centímetros. Então, aqui vai ficar 2 menos. Se eu colocar no lugar desse x o 4, raiz de 4 é 2. 2 ao cubo é 8. Então, aqui vai ficar menos 1 sobre 8. 8 vezes 2 vai dar 16, menos 1 vai dar 15 sobre 8. Ó. Então, isso é o valor do dy dx. Então, vou voltar aqui e vou colocar aqui no lugar do dy dx 15 sobre 8. Vezes
dx dt. dx dt o exercício me deu, que é 4 centímetros por segundo aqui no enunciado. Ó. Então, vezes 4 aqui. Ó. Cancela esse com esse. Então, aqui vai dar 15 sobre 2. Opa. Aqui vai dar 15 sobre 2, certo? 15 sobre 2. O y também é dado em centímetros. Então, 15 sobre 2 centímetros por segundo, que é a velocidade aí, ó. Então, é um exercício mais fácil também, né? Esse aqui. Então, ó, ele me deu o y em função do x e me deu a variação do x em função do t. Então, o y depende de x e y varia em função de x e o x varia em função do t. Então, para calcular a variação de y em função de t, que é isso aqui, eu não tenho como fazer direto. Então, eu faço dy dx e dx dt. dx dt eu já tenho. Então, esse dx dt aqui eu já tenho, que é 4. O dy dx é só fazer a derivada de y em função de x. Então, eu peguei essa função aqui, copiei ela aqui, derivei, derivada de 2x é isso, derivada disso aqui deu isso aqui, troquei o x pelo valor que o exercício me deu, que foi 4 aqui, ó. Quando x é igual a 4 centímetros. Né? E aí eu descobri o valor do dy dx. Pessoal, então é isso. Assim, eu vou encerrar aqui. O exercício que eu fiz que cortou e eu não tinha percebido, eu vou editá-lo e vou postar lá no Moodle, certo? Sexta-feira, se tiver alguma dúvida, né, que quiser me mandar depois, pode me mandar, que eu vou tirar a dúvida dentro do possível. Sexta agora eu vou voltar a fazer exercício, né? Talvez eu coloque mais um de taxa de variação e vou passar para outra parte, que é a parte que cai, se eu não me engano, tem umas 2 questões sobre essa outra parte de segunda derivada, de crescente, decrescente, ponto crítico, gráfico. Na verdade é isso, a prova são 5 questões. O primeiro grupo de questões vai ter aquele que eu falei de derivada, derivada da função, achar a equação da reta tangente, a tangente horizontal, esse tipo de exercício. Primeiro grupo. Estou falando, às vezes o grupo está fora de ordem lá, né? O segundo grupo vai ser de taxa de variação, tem um outro grupo de otimização, tem um outro grupo de fazer gráfico, então vai ter um exercício lá só de fazer gráfico. Vai ter outro para achar ponto crítico, máximo e mínimo também. Então, basicamente, a prova vai ter, acho que umas 5 questões. Né? Então, assim, se conseguir fazer bem esses exercícios aí das listas do trabalho, não vai ter problema nenhum em relação à prova, não. Beleza, gente? Alguma pergunta específica?